Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar uma gramática. Não é difícil, é fácil, só que vocês precisam prestar bastante atenção. Então, a gramática chama First Conditional. Então, a primeira condicional. Então, vai falar sobre ações que podem acontecer, ações futuras que ela tem uma grande chance de acontecer. Então, sempre uma frase vai estar ligada à outra. E antes de eu explicar direitinho, a gente vai ter que fazer uma revisão do Simple Present e lembrar do will, que foi a matéria do módulo 1 que a gente já terminou, que é bem fácil. Mas preste atenção que vocês vão tirar de letra. Bom, o Simple Present, vocês já viram essa forma gramatical no 7º ano e em todos os textos ela é encontrada. Então, vocês vão lembrar, vocês sabem, é só fazer um remember dela. As terceiras pessoas do singular, he, she, it, ele, he, she, ela, it, ele, ela para objeto ou coisa. No final do verbo tem que ter o S. Então, a única mudança que tem que ter no simple present para essas três pessoas é o S no final do verbo. As demais pessoas, o verbo fica sem alteração. Isso tudo na forma afirmativa. Olha lá. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então, S na terceira pessoa do singular, certo? Para as frases negativa e interrogativa, a gente tem que usar o auxiliar do presente. O auxiliar do presente é o do e o does. O does para as três pessoas do singular. He, she, it. Então, olha como que fica. I don't work. Então, você só colocou o don't antes do work, antes do verbo. You don't work. Agora, olha o que aconteceu no he, she, it. Usou doesn't, mas no verbo não tem mais o S. Por que que não tem o S no verbo? Porque ele está no auxiliar. He doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Então, põe na frase na negativa o doesn't e o S do verbo que tinha na afirmativa sai. E as outras fica igual o verbo, só põe o don't na frente do verbo. We don't work, you don't work, they don't work. Na frase interrogativa, também são os mesmos auxiliares, o do e o does, só que o auxiliar vai vir antes do sujeito, vai vir no começo da oração. Do I work? Do you work? Does he work? Mesma coisa, não tem S no verbo, porque o S está no auxiliar. Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Tá? Então, as frases que vocês vão ver na apostila vai ser mais afirmativa e negativa. A interrogativa eu tô só fazendo uma revisão, mas nos exercícios não vão ter na interrogativa. Aqui só para reforçar, o auxiliar do vai com as pessoas I, you, we, you e they. E o auxiliar do presente does com os pronomes he, she, it. Lembrando, quando tem o auxiliar he, she, it, não tem S no verbo, na afirmativa. Porque o do e o does, a gente usa esses auxiliares para as frases na interrogativa e negativa. Aqui tem só um lembrete, para vocês não esquecerem. Apenas nas frases afirmativas da terceira pessoa do singular, he, she, it, tem o S no final do verbo. Nas frases negativas e interrogativas, não coloca o S no final do verbo, porque esse S já vai estar no auxiliar, no does. Exemplos. Jane doesn't like me anymore.
Peter works here in the morning. It doesn't rain much in Brasilia in July. Does Susan like pepperoni pizza? Does Mario walk to work? Então aqui o doesn't tem o S no auxiliar, então não tem no like. Na de baixo, works tem S, por quê? Porque ele está na afirmativa. Então, afirmativa, as terceiras pessoas do singular tem que ter o S. Agora, sim, a gente vai formar o first conditional. First conditional tem que ter a palavrinha if. If, que é o se. Se eu for na escola, eu irei estudar. Exemplo. Então, tem que ter o if. Depois do if, a gente vai usar a frase no simple present, que a gente acabou de revisar. E depois, a frase no futuro, que é o will, que a gente viu no módulo passado. Então, é bem fácil. Olha o exemplo. If she likes him, she will marry him. Então, o likes está no presente. E o will está no futuro. E depois, ó, antes do segundo she, tem uma vírgula. If Carlos goes by taxi, he will get there more quickly. Se Carlos for de táxi, ele chegará mais cedo. Então, if, sujeito Carlos, goes, verbo no presente. Depois, vírgula, he will get, futuro. Então, o if sempre vai vir antes da frase no presente. Só que eu posso inverter a frase. Como que é inverter a frase? Olha ali. They will come with us if they have enough money. Eu coloquei o futuro primeiro e não tem vírgula. Eles irão conosco se eles tiverem dinheiro suficiente. Então, eu só inverti a frase, mas o if tá com o verbo no presente, tá? Então, o if sempre vai vir antes de frases no presente. Agora eu vou dar explicação para vocês pelo e-mail, como que faz as atividades da apostila. Vocês vão fazer o que eu fiz com vocês no primeiro módulo, de entrar no portal, escutar o texto, completar as palavrinhas e depois tem a gramática. E a gramática eu quero muito que vocês me enviem por e-mail para eu corrigir, tá bom? Bons estudos e fiquem com Deus. Beijos.